Pessoal, bom dia, vamos lá novamente. Bom dia. Vamos fazer o nosso vídeo de número 50. E a gente vai ler Juízes de 17 a 21. E como a gente sempre faz no início de cada vídeo, falar de alguma coisa que vem na cabeça que a Cristiane falou hoje. Vamos falar sobre bons partidos, né? Como que há um interesse, acredito que genuíno, né, em relacionamentos, e como que o cronômetro fica ligado, né? A gente, dependendo da idade que a gente está, às vezes parece que a vida está passando mais depressa, né? Quanto mais novo você está, parece que a vida está passando mais devagar. De acordo com você vai ficando mais velho, a vida vai passando mais depressa. E as pessoas simplesmente se desesperam, praticamente, e começam a agir com mais rapidez. A gente não está julgando o mérito aqui se está certo ou se está errado, mas a gente começa a ver bons partidos, né? Ó, fulano de tal é um bom partido para se casar, outro fulano também é. E com a idade que está, acaba fazendo os casamentos acontecer muito mais depressa, né? A vida aconteça mais depressa. Ele está falando dos bons partidos aqui. Que eu seja um bom partido, né, Cristiane? Que eu sempre serei um bom partido. Amém. Amém. Mas vamos lá. A gente vai ler então Juízes 17 a 21. Cristiane vai começar a ler pra gente aí. Leia, Cristiane, por favor. O culto ao Deus do Êxodo. Na região montanhosa de Efraim havia um homem que se chamava Micas. Um dia ele falou à sua mãe: lembra-se daquelas 1.100 moedas de prata que a senhora pensou que tinham sido roubadas, e inclusive amaldiçoou o ladrão na minha frente? Aqui está o dinheiro, fui eu que o peguei. Sua mãe falou: que Javé o abençoe, meu filho. Micas devolveu as 1.100 moedas à sua mãe, que disse: eu tinha reservado esse dinheiro para Javé em favor de meu filho, para fazer uma estátua e um ídolo de metal fundido. E Micas devolveu o dinheiro à sua mãe. Ela pegou 200 moedas e as deu aos ouvires para fazer uma estátua e um ídolo de metal fundido, que foram colocados na casa de Micas. Micas tinha um santuário, fez um efode e uns ídolos domésticos e consagrou como sacerdote um de seus filhos. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Havia em Judá um jovem de Belém, do clã de Judá, que era levita e morava aí como imigrante. Ele deixou a cidade de Belém, em Judá, com a intenção de estabelecer onde pudesse. Enquanto viajava, passou pela região montanhosa de Efraim e chegou à casa de Micas. E Micas lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou de viagem para me estabelecer onde puder. Micas lhe propôs: fique comigo e seja para mim como pai e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, além da roupa e da comida. O levita concordou em ficar com Micas, e este o tratou como filho. Micas consagrou o levita, e o jovem ficou na casa de Micas como sacerdote. E Micas pensou: agora estou certo de que Javé vai me favorecer, pois tenho este levita como sacerdote. Nesse tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um território para morar, porque ainda não tinha recebido sua herança entre as tribos de Israel. Os danitas mandaram 5 homens valentes de seu clã, de Saraá e Estaol, para explorar a terra. Foram até a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Micas, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Micas, reconheceram a voz do levita e se aproximaram perguntando: quem trouxe você para cá? O que é que você está fazendo aqui e com o que trabalha? O levita respondeu: Micas me contratou como sacerdote. Então lhe pediram: consulte a Deus para sabermos se a viagem que estamos fazendo vai dar certo. O sacerdote respondeu: podem ir em paz, a viagem de vocês está sob os cuidados de Javé. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que os habitantes do lugar viviam em segurança como os sidônios. Viviam tranquilos e seguros, e não passavam privações ou apertos de nenhuma natureza. Sidônia ficava longe, e eles não mantinham relações com os arameus. Os exploradores voltaram para junto de seus irmãos em Saraá e Estaol, e estes lhes perguntaram: que notícias vocês trazem? Eles responderam: vamos lutar contra eles, pois vimos que a terra é excelente. Não fiquem aí parados, não hesitem para tomar posse do território.
Chegando lá, vocês vão encontrar um povo tranquilo. O território é extenso e Deus o entregou na mão de vocês. É um lugar onde os produtos da terra são abundantes. Então, cerca de 600 homens armados do clã e de Dan emigraram de Sará e Estaol. Subiram e acamparam em Cariat Jearim, em Judá. E por isso que esse lugar até hoje se chama acampamento de Dan. Daí passaram para a região montanhosa de Efraim e se aproximaram da casa de Micas. Os 5 exploradores que tinham estado aí disseram a seus irmãos: saibam que há nessas casas um efode e ídolos domésticos, uma estátua e um ídolo de metal fundido. Pensem bem no que vocês vão fazer. Eles se desviaram para lá, chegaram à casa do levita e a assaltaram. Os 600 danitas armados montaram guarda junto à porta, e os 5 exploradores entraram na casa, pegaram a estátua, o efode, os ídolos domésticos e o ídolo de metal fundido. Enquanto isso, o sacerdote estava à entrada da porta com 600 homens armados. Eles entraram na casa de Micas, pegaram a estátua, o efode, os ídolos domésticos e o ídolo de metal fundido. O sacerdote então lhes perguntou: o que vocês estão fazendo? Eles responderam: cale-se e venha conosco para ser nosso pai sacerdote. O que é melhor para você? Ser sacerdote na casa de um homem ou um sacerdote de uma tribo e de um clã israelita? O sacerdote gostou, pegou o efode, os ídolos domésticos e a estátua e foi com eles. Retomaram o caminho e partiram, colocando à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Já estavam longe da casa de Micas, quando os vizinhos de Micas deram o alarme e começaram a perseguir os danitas. Como vinham gritando, os danitos viraram para trás e perguntaram a Micas: o que aconteceu? Por que você está gritando desse jeito? Micas respondeu: vocês roubaram os deuses que eu havia feito e levaram também o sacerdote. Agora estão partindo sem me deixar nada. E ainda me perguntam o que foi que aconteceu? Os danitas disseram: não diga mais nada. Do contrário, alguns homens violentos poderiam atacá-lo e você perderia a vida junto com sua família. Os danitas continuaram a viagem. Micas, percebendo que eles eram mais fortes, recuou e voltou para casa. Depois de terem se apossado dos deuses que Micas fizeram e do sacerdote que vivia com ele, os danitas atacaram Laís, onde morava um povo tranquilo e confiante. Passaram todo o fio da espada, incendiaram a cidade, sem que ninguém fosse socorrer os habitantes, porque a cidade ficava longe de Sidônia e eles não se relacionavam com os arameus. A cidade estava situada no vale que se estende na direção de Bet-Hor. Os danitas reconstruíram a cidade e aí se estabeleceram. Deram à cidade o nome de Dan, que era o pai dos danitas e filho de Israel. Antes, porém, a cidade se chamava Laís. Os danitas instalaram a estátua e Jonatas, filho de Gersam e neto de Moisés, assim como seus filhos, foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia em que as pessoas do território foram levadas para o exílio. Os danitas instalaram para seu uso a estátua que Micas havia feito, e essa estátua ficou aí durante todo o tempo em que existiu o santuário de Ciro. Justiça e solidariedade. Nesse tempo, quando ainda não havia rei em Israel, um levita morava no fundo da região montanhosa de Efraim e tinha uma concubina originária de Belém de Judá. A concubina foi infiel para com ele e o deixou, voltando para a casa de seu pai em Belém de Judá, aí permanecendo durante 4 meses. O homem foi procurar a mulher para agradá-la e a trazer de volta. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando estava chegando, o pai da moça o viu e saiu todo contente para recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o hospedou. E ele aí ficou 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No 4º dia, quando se levantaram de manhã, o levita preparou para partir. Então o pai da moça disse ao genro: primeiro se alimente, coma um pedaço de pão e depois vocês partirão. Sentaram-se, comeram e beberam juntos. O pai da moça disse ao genro: por favor, eu lhe peço, fique mais essa noite e alegre o seu coração.
Como o levita se preparava para partir, o sogro insistiu e então ele pernoitou. No quinto dia, o genro levantou-se de manhã para ir embora. Então o pai da moça disse: primeiro se alimente. Ficaram assim até quase o fim do dia e comeram juntos. Quando o levita se levantou para partir com sua concubina e seu servo, o sogro, pai da moça, lhe disse: já está ficando tarde. Passe aqui à noite e alegre seu coração. Amanhã você madrugará e partirá para casa. Mas o levita não quis passar a noite. Partiu e chegou até perto de Jebus, isto é, Jerusalém. Levava consigo 2 jumentos carregados, a mulher e o servo. Quando chegaram perto de Jebus, já havia entardecido, e o servo disse ao patrão: podemos desviar para a cidade dos Jebuseus e dormir aí. O patrão replicou: não vamos sair do nosso caminho para ficar numa cidade de estrangeiros, de gente que não é israelita. Vamos continuar até Gabaá. E acrescentou: vamos chegar até um desses lugares, Gabaá ou Romá, e aí passaremos a noite. Foram então mais longe, e ao pôr do sol estavam perto de Gabaá de Benjamim. E entraram aí para passar a noite. O levita entrou e sentou-se na praça da cidade, mas ninguém o convidou para passar a noite em casa. Pela tarde, chegou um velho que voltava do trabalho no campo. Ele era de Efraim e, portanto, também ele vivia como imigrante em Gabaá, enquanto os do lugar eram benjaminitas. O velho ergueu os olhos, viu o viajante na praça da cidade e lhe perguntou: de onde você vem e para onde vai? O outro respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para a região montanhosa de Efraim. Eu sou de lá. Fui a Belém de Judá e estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem. Entretanto, temos palha e forragem para nossos animais, e eu também tenho pão e vinho para mim, para minha mulher e para o servo que nos acompanha. Não precisamos de nada. O velho disse: seja bem-vindo, deixe-me ajudá-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. Então o velho fez o levita entrar em sua casa e deu forragem a seus jumentos. Os viajantes lavaram os pés e depois comeram e beberam. Estavam se reconfortando quando apareceram os desocupados da cidade que rodeavam a casa e, batendo na porta, diziam para o velho dono da casa: mande sair o homem que entrou na sua casa. Queremos aproveitar dele. O dono da casa saiu e pediu: por favor, irmãos, não cometam esse crime. Ele é meu hóspede e não faça essa infâmia. Venham, tenho uma filha solteira. Vou trazê-la a vocês para que façam o que quiserem. Não façam, porém, uma infâmia contra esse homem. Mas eles não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e a levou para fora. Eles a violentaram, abusaram dela a noite toda, até de madrugada, e a deixaram ao amanhecer. De madrugada, a mulher voltou e caiu diante da porta da casa onde seu marido se havia hospedado, e aí ficou até o amanhecer. De manhã, o marido se levantou, abriu a porta da casa e estava saindo para continuar a viagem, quando encontrou a mulher caída na porta com as mãos sobre a soleira. E lhe disse: levante-se e vamos embora. Mas ela não respondeu. Então o levita colocou sobre o jumento e se pôs a caminho. Quando chegou em casa, pegou uma faca, tomou o cadáver de sua mulher, cortou em 12 pedaços e os mandou para todo o território de Israel. Todos os que viram isso comentaram: nunca aconteceu nem se viu coisa igual, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito até hoje. Reflitam sobre o assunto e tomem uma decisão. Todos os israelitas, desde Dan até Berzabeia, incluindo o território de Galaade, foram como um só homem e se reuniram em assembleia diante de Javé em Maspa. Os chefes do povo e todas as tribos de Israel participaram da assembleia do povo de Deus. Eram 400.000 guerreiros armados de espada. Os benjaminitas ficaram sabendo que os israelitas tinham ido a Maspa. Então os israelitas disseram: expliquem como é que esse crime foi cometido. O levita, marido da mulher que tinha sido morta, declarou: minha mulher e eu chegamos a Gabaá de Benjamim para passar a noite. Os moradores de Gabaá se levantaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava. Eles queriam me matar e violentaram minha concubina, que acabou morrendo.
Então peguei minha concubina, cortei em pedaços e os mandei para toda a herança de Israel, porque haviam cometido um crime infame em Israel. Vocês todos são israelitas. Conversem e tomem uma decisão. Todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: ninguém de nós voltará para sua tenda ou para casa. Vamos fazer o seguinte contra Gabaá. Vamos sortear os que deverão atacá-la. De todas as tribos de Israel, tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000. Eles se encarregarão dos mantimentos para o povo, para que o povo, chegando em Gabaá de Benjamim, trate a cidade de acordo com a infâmia que ela cometeu em Israel. Desse modo, todos os israelitas se reuniram como um só homem contra a cidade. Então, as tribos israelitas mandaram mensageiros para toda a tribo de Benjamim, dizendo: que crime é esse que foi cometido entre vocês? Entregue esses bandidos que estão em Gabaá, para que os executemos e eliminemos o mal do meio de Israel. Os benjaminitas, porém, não deram ouvidos a seus irmãos israelitas. Foram de suas cidades e se reuniram em Gabaá para guerrear contra os israelitas. Nesse dia, os benjaminitas, vindo das diversas cidades, se alistaram. Eram cerca de 26.000 homens armados de espada, sem contar os habitantes de Gabaá. Nesse exército se alistaram 700 homens escolhidos, canhotos, capazes de acertar com a funda um fio de cabelo sem errar. Os homens de Israel também se alistaram, sem incluir Benjamim. Eram 400.000 homens armados de espada e preparados para a guerra. Foram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá em primeiro lugar para guerrear contra os benjaminitas? Javé respondeu: Judá. Os israelitas madrugaram, acamparam diante de Gabaá e saíram para combater Benjamim, colocando-se em ordem de batalha diante de Gabaá. Mas os benjaminitas saíram de Gabaá e nesse dia massacraram 22.000 israelitas. Os israelitas voltaram a Betel para chorar até a tarde diante de Javé. Depois consultaram Javé perguntando: devemos lutar de novo contra nosso irmão Benjamim? Javé respondeu: marchem contra ele. Então os israelitas se refizeram e novamente foram ordem de batalha no mesmo lugar do dia anterior. No segundo dia, os israelitas se aproximaram dos benjaminitas, mas nesse mesmo dia, os benjaminitas saíram de Gabaá contra eles e massacraram mais de 18.000 israelitas, todos armados de espada. Então todos os israelitas foram a Betel com o povo, choraram aí sentados diante de Javé. Jejuaram nesse dia até a tarde, ofereceram a Javé holocaustos e sacrifícios de comunhão e depois consultaram a Javé. Nesse tempo, a arca da aliança de Deus estava nessa região. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Araão, oficiava junto a ela. Eles perguntaram: devemos sair para combater nosso irmão Benjamim ou devemos desistir? Javé respondeu: ataquem, porque amanhã eu os entregarei a vocês. Então os israelitas armaram emboscadas em torno de Gabaá e no terceiro dia marcharam contra os benjaminitas e, como das outras vezes, se organizaram para a batalha diante de Gabaá. Os benjaminitas saíram ao encontro dos israelitas e foram atraídos para longe da cidade. Como das outras vezes, começaram a ferir alguns dos povos no caminho que vão para Betel e para Gabaon. Desse modo, mataram em campo aberto cerca de 30 israelitas. Os benjaminitas comentaram: vencemos como na primeira vez. Mas os israelitas tinham combinado: vamos fugir para atraí-los para os caminhos, longe da cidade. Então a maior parte dos israelitas abandonou suas posições e se organizou em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel apareceu do lugar que estava, a oeste de Gaba. 10.000 homens escolhidos de Israel chegaram diante de Gabaá e começou um combate violento, sem que os benjaminitas percebessem a desgraça que os aguardava. Javé derrotou Benjamim diante de Israel. Nesse dia, os israelitas mataram 25.100 homens, todos armados de espada. Os benjaminitas perceberam que tinham sido derrotados. Os israelitas cederam o terreno a Benjamim porque confiavam na emboscada que tinham preparado contra o Gabaá.
Então, os que estavam na emboscada se lançaram rapidamente contra Gabaá, apareceram de repente e passaram todo o povo da cidade ao fio da espada. Os israelitas tinham combinado um sinal com os que estavam na emboscada. Estes deviam fazer subir da cidade uma nuvem de fumaça como sinal. Nesse momento, os israelitas que estavam no combate recuariam, dando meia volta. Os benjaminitas já tinham matado uns 30 israelitas e comentavam: vencemos como no primeiro combate. Nesse momento, porém, a fumaça começou a subir da cidade. Os benjaminitas olharam para trás e viram que a cidade inteira ardia em chamas até o céu. Então os israelitas deram meia volta e os benjaminitas se apavoraram, vendo que estavam perdidos. Então os benjaminitas fugiram dos israelitas, tomando a direção do deserto. Mas os perseguidores os alcançaram e os vinham da cidade os massacraram, atacando-os pela retaguarda. Os israelitas cercaram os benjaminitas, os perseguiram sem tréguas e os foram esmagando até perto de Gaba, ao lado leste. 18.000 guerreiros benjaminitas caíram mortos. Na fuga, eles foram para o deserto, para os lados do rochedo de Remon. Pelo caminho, ainda caíram cerca de 5.000. Depois, os israelitas os seguiram de perto até Gadaã e mataram mais 2.000 homens. O número total de benjaminitas que caíram nesse dia foi de 25.000 homens armados de espada, todos guerreiros. Na fuga, 600 homens foram para o deserto, na direção de Rochedo de Remon, e aí ficaram 4 meses. Os israelitas se revoltaram contra os benjaminitas e passaram ao fio da espada a população masculina da cidade e até mesmo o gado e tudo o que encontraram. Também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Os israelitas tinham feito este juramento em Masfa: ninguém de nós dará sua filha para casar com nenhum benjaminita. Foram para Betel e ficaram aí, até a tarde, sentados diante de Deus, gemendo e chorando inconsoláveis. E diziam: Javé, Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Hoje, uma tribo de Israel desapareceu. No dia seguinte, madrugaram, construíram aí um altar e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Depois perguntaram: quem das tribos de Israel não compareceu à assembleia diante de Javé? Isso porque eles tinham feito juramento solene contra quem não se apresentasse diante de Javé em Masfa, quem não comparecesse se tornaria réu de morte. Os israelitas ficaram com pena de seu irmão Benjamim e diziam: hoje uma tribo foi cortada de Israel. Como podemos providenciar mulheres para sobreviventes? Nós juramos que nunca lhes daríamos nossas filhas em casamento. Então eles perguntaram: quem das tribos de Israel não compareceu à assembleia diante de Javé e Masfa? Perceberam então que ninguém de Jabes de Galaade tinha vindo ao acampamento onde foi feita a assembleia. Foram contados todos os que tinham comparecido e, de fato, ninguém de Jabes de Galaade tinha vindo. Então a comunidade mandou para lá 12.000 homens armados, com esta ordem: vão e passem ao fio da espada todos os habitantes de Jabes de Galaade, inclusive mulheres e crianças. Façam de modo que todos os homens e as mulheres casadas sejam mortos. Deixem com vida apenas as solteiras. E eles assim fizeram. Entre os habitantes de Jabes de Galaade encontraram 400 jovens não casadas e as levaram ao acampamento em Silo, que está na terra de Canaã. Então toda a comunidade mandou mensageiros com propostas de paz aos benjaminitas que estavam no rochedo de Remon. Os benjaminitas voltaram e os israelitas lhe deram as mulheres de Jabes de Galaade que tinham sido deixadas com vida, mas essas não eram suficientes para todos eles. O povo teve piedade de Benjamim, porque Javé havia provocado um vazio entre as tribos de Israel. Os anciãos da comunidade perguntaram: o que é que vamos fazer para que os restantes tenham mulheres, já que as mulheres benjaminitas estão mortas? E acrescentaram: como preservar um resto para os benjaminitas que escaparam, a fim de que não desapareça uma tribo de Israel? Nós não podemos dar mulheres para eles entre nossas filhas, porque os israelitas fizeram um juramento, amaldiçoando quem desse mulher para os benjaminitas. E continuaram:
Há uma festa anual de Javé em Silo, que fica ao norte de Betel, ao leste do caminho que sobe de Betel para Siquém e ao sul de Lebona. Sugeriram então aos benjaminitas: vão e escondam-se entre as vinhas. Fiquem observando, e quando as moças de Silo saírem para dançar, vocês saiam das vinhas, e cada um de vocês rapite uma mulher para si, dentre essas moças de Silo, e depois retornem com elas para o território de Benjamim. Se os pais ou irmãos delas foram reclamar com vocês, nós lhe diremos: procurem compreender, não podemos tomar a mulher para cada um deles na guerra, e vocês também não poderiam dar a eles, porque nesse caso vocês se tornariam culpados. Assim fizeram os benjaminitas. De acordo com o número deles, tomaram para si esposas entre as dançarinas que raptaram. Depois partiram e retornaram para o território deles. Reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Depois disso, os israelitas se dispersaram, cada um para a sua tribo e o seu clã, saindo daí, cada um para o seu território. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Vamos lá, hoje no vídeo 50 a gente leu Juízes de 17 a 21. E as histórias da Bíblia, cada uma assim, né, pra gente é muito doido. Uma mais diferente do que a outra, né? Aqui a gente viu que começou falando sobre o culto, né? O culto ao Deus do Êxodo, né? Sobre a falta de um rei, o que acontecia, as pessoas tomavam decisões por si próprias e tal, né? E os danitas pegam um sacerdote, tinha um sacerdote que entrava lá, o pessoal começou a fazer imagem, cultuando, né? E começou o êxodo, enquanto o pessoal estava andando ali, eles começaram a criar uma espécie de Deus ali dentro da própria casa. E aí o pessoal da tribo de Dan, né? Os danitas pegam um sacerdote que estavam lá com Mica, um sacerdote passou, ele estava ali com Mica ficou na casa dele, deu comida e água, né? Ele pega esse sacerdote, os danitas pegam esse sacerdote e meio que sequestra ele, né? E eles o levaram junto com todos os símbolos de Micas. E Micas foi atrás, brigando: você não pode levar esse sacerdote e tal. Fizeram uma proposta para ele: você vai ser sacerdote aqui numa casa, ou você prefere ser sacerdote para uma tribo inteira, né? E aí vai e pegam esse sacerdote, levam ele, né? Quase um sequestro proposital, né? Feito uma proposta para ele, ele acaba aceitando também, né? Então foi uma coisa meio que combinada. E Micas vai atrás dele tentando buscar, e o pessoal fala: não vem que não, senão vocês vão matar você e sua família, é melhor você voltar para casa e aceitar que perdeu. E aí eles levam esse sacerdote, né, para começar uma nova ordem, vamos dizer assim, né? Depois disso também, né, tinha o pessoal começa a viajar junto com as concubines, sempre em viagem, sempre no êxodo, né, sempre andando. Aí tinha um rapaz que estava com a concubina dele, né, com a mulher dele ali, e aí ele, em viagem, um velho fala para ele se hospedar na casa dele, se quiser hospedar lá, que ele tem lugar e tal, inclusive oferece algumas coisas. Ele falou: não, a gente tem tudo que ele precisa, eu, minha esposa e meu ajudante ali que estava na hora, né, o escravo dele ali, temos tudo aqui. Mas mesmo assim aceitaram dormir na casa do cara, em viagem. E aí o pessoal de lá, né, o povo de lá, né, pediu para entregar o vizinho. O pessoal é meio mal, chegou um cara diferente lá, eles: não, vamos pegar o cara, vamos judiar dele, vamos fazer alguma coisa com ele, aproveitar do estrangeiro. Era assim as visões, né? Até hoje as crianças têm muito disso, quando tem uma criança diferente da escola, os outros querem zoar ele ali. E nesse caso o povo foi lá pro velho e pediu para entregar o hóspede que estava lá. E ele: não vou entregar, não faço sacanagem com ele não sei o que, ele é um hóspede que eu trouxe para cá. Não, dá aí pra gente, a gente quer aproveitar deles. E ele pedindo para ele, falou assim: eu tenho uma filha aqui, eu tenho 2 filhas solteiras, se você quiser, né, minhas filhas, a gente passa para vocês e tal. Ele inclusive propõe usar as filhas dele. Lembrando uma história do passado, que a gente já viu isso no passado, da própria Bíblia, onde o pessoal vai aproveitar de alguém, o cara dos anjos, né, quando acho que Sodoma e Gomorra, né? Acho que a história de Sodoma e Gomorra, eles chegam lá e eles querem aproveitar dos anjos, aí o cara fala que não, que são hóspedes dele. Ele também propõe para que usem as filhas deles ao invés dos anjos, e eles não pegam os anjos e começam a judiar deles lá. E aqui eles
Quando o velho propôs, eles não quiseram, que eles queriam o estrangeiro mesmo, não conseguiram pegar o estrangeiro, pegaram a esposa dele, né, a concubina dele estava ali, e estruparam ela. Então usaram ela a noite inteira e depois deixaram ela na porta da casa. Ela ficou ali, ela foi, não conseguiu nem entrar, caiu ali morta, ficou ali. Aí quando ele volta, né, quando ele volta para casa, ele vê a esposa dele, a concubina dele morta ali na porta, e ele pica ela em 12 pedaços. Ele pica ela em 12 pedaços, pega o corpo dela, que já estava morto, picou em 12 pedaços, representando as 12 tribos de Israel e esparrama por todo o território, mostrando, né, aqui ó, o velho pediu para não fazer isso, mas os moradores de Gabaã não perdoaram e estruparam a mulher dele, né, e deixaram prostrada até morrer, em frente à sua casa. Ele ficou sem ela, ele ficou muito bravo, né, depois perdeu a esposa, picou o corpo dela em 12 partes e esparramou por todo o território de Israel, lá, onde representando as 12 tribos, para que as 12 tribos fossem e fizessem uma guerra contra esse povo que fizeram essa maldade. Então, por causa disso, acontece a guerra entre os benjamitas se aliaram a Gabaã, né? E aí acabou que eles lutaram, inclusive, contra os benjamitas, que eram tribos irmãs, né? Lutaram e aí os israelitas derrotaram os benjamitas. Mas depois eles fazem um acordo. Aí os benjaminitas, eles começam a fazer a proposta de voltar, a se entender, depois de ter matado muita gente já. E aí mataram as mulheres e tal. E os restantes dos benjaminitas que sobraram, eles não tinham mulheres para eles. Aí eles falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente tem uma tribo aqui que a gente deixou umas mulheres solteiras para dar para vocês. Aí pega as mulheres, eles faz as mulheres igual se fosse mercadoria. E os caras trabalhavam em cima disso. Repara para você ver como que era as guerras deles. Eram mulheres, que eles viam cavalos, assim, coisas sem nexo para nós hoje, né? Jumentos, cavalos, bezerros, cabritos, carros, os carros devem ser as carroças, eu imagino, né? Então eles lutavam por isso, por território, né? E sempre muita morte, 20 mil mortes, 10 mil mortes, 700 mortes, assim, um volume grande de mortes, né? E a mulher era como se fosse uma mercadoria, como se fosse um animal, era tratada desse jeito. Inclusive dava-se, né? Dava-se, trocava-se, passava, o pai usava ela como moeda de troca para conseguir as coisas que ele precisava e por aí vai. Bom, com isso a gente leu mais um vídeo, a gente fez mais um vídeo, a gente leu Juízes de 17 a 21 e terminamos aqui o capítulo de Juízes, beleza? Então falou pessoal, um aquele abraço. Com Deus. Até mais, tchau, tchau.